Era uma noite escura e sem estrelas. A cidade dormia, mas os olhos de Clara estavam abertos, marejados e perdidos. Ela sentia o vento frio cortando seu rosto como se fosse uma sentença. Aquela madrugada parecia interminável. Debaixo de uma marquise qualquer, ela encolhia-se tentando proteger a barriga saliente de 7 meses, agora o único motivo que ainda mantinha de pé. Tinha sido despejada naquela manhã. O aviso de despejo veio como um soco no estômago. Sem trabalho, sem família, sem ninguém. Estava completamente sozinha. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Alguns desviavam o olhar, outros apertavam o passo. Ninguém queria encarar aquela cena, uma jovem grávida, sentada no chão com uma mala rasgada e o olhar desesperado. Clara não comia há mais de 20 horas. Sentia-se fraca, tonta. Seu maior medo não era por ela, mas pelo bebê. Como proteger alguém quando nem sequer conseguia se proteger? Por volta das 5 da manhã, o céu começou a clarear. A cidade, aos poucos, voltava à vida. Foi então que ela se levantou, arrastando os pés, com os olhos fixos no chão. Caminhou sem rumo por ruas que nunca tinha visto antes. E foi numa dessas ruas, ladeadas por mansões silenciosas, que algo chamou sua atenção. Um portão preto, alto, de ferro trabalhado, guardava a entrada de uma propriedade enorme. E nele, uma placa: procura-se auxiliar de serviços internos. Vaga com moradia. Antes de mergulharmos ainda mais fundo nesse mistério que vai mexer com você do começo ao fim, deixa eu te pedir um favor rápido. Se essa história já prendeu a sua atenção nesses primeiros minutos, clica agora no botão curtir. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas que adoram sentir aquele friozinho na barriga. E aproveita para se inscrever no canal, aqui a gente sempre traz relatos cheios de suspense, fé e emoção. Ativa o sininho para receber o aviso do próximo capítulo, porque eu garanto, as revelações de hoje são apenas o começo. Preparado? Então vamos continuar, porque a parte mais surpreendente ainda está por vir. Clara parou. Leu e releu. O coração acelerou. Ela mal conseguia acreditar que aquilo era real. Era sua chance. Apertou o interfone com os dedos trêmulos. Uma voz educada atendeu. Minutos depois, o portão se abriu com um render metálico que pareceu ecoar por toda a sua alma. Do outro lado, uma senhora de aparência imponente a observava com atenção. Dona Célia era uma mulher elegante, de cabelos grisalhos impecavelmente presos e olhar severo, mas justo. Você viu a placa? Perguntou. Vi, eu posso fazer qualquer coisa. Só preciso de um lugar para ficar. Está grávida. Sim. Mas posso trabalhar. Por favor. Dona Célia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, assentiu. Pode entrar. Mas aqui dentro há regras. E uma delas é nunca subir para o andar de cima. E jamais entrar na sala das portas douradas. Clara não entendeu o motivo, mas concordou imediatamente. Ter um teto já era um milagre. Os primeiros dias da mansão foram desafiadores. Clara ajudava na limpeza, organizava armários, lavava roupas. Sentia dores nas costas, cansaço, mas não reclamava. Dormia num quartinho nos fundos, simples, mas limpo e com cama quente. Era o que precisava. Ela estranhou o silêncio da casa. Tudo era extremamente calmo. Havia poucas funcionárias. A maioria já idosa. Todas discretas. Mas o que mais chamava atenção era o mistério sobre o dono da casa. Ninguém falava dele. Ninguém o via. Ele vive recluso no andar de cima, cochichou uma das empregadas. Ele é doente? Perguntou Clara. Talvez. Ou talvez apenas doente de alma. Perdeu muita coisa na vida. Naquela mesma noite, Clara acordou com um som vindo do salão principal. Era um piano. Alguém tocava, com melodia suave e melancólica. Ela ficou sentada na cama, ouvindo. As notas pareciam conversar com ela. Como se dissesse, eu também estou quebrado.
Clara dormiu com aquela música. E assim foi durante várias noites. Sempre a mesma canção. Um dia, enquanto organizava o armário da sala de estar, encontrou uma caixa de fotografias. Não conseguiu evitar a curiosidade. Abriu. Lá estavam fotos antigas de uma jovem sorridente com um rapaz de olhos intensos. Em todas, os dois pareciam felizes. Um amor puro. Clara sentiu uma pontada no peito. A moça da foto parecia familiar. Voltou a guardar as fotos quando ouviu passos. Escondeu a caixa rapidamente. Naquela noite, a música do piano era diferente. Mais intensa. Mais sofrida. No dia seguinte, um entregador chegou trazendo uma caixa para ela. Dentro, roupas novas de gestante, vitaminas, um travesseiro ortopédico, livros infantis e um bilhete. Você está segura agora. Cuide bem de nosso filho. Clara congelou. Aquilo não podia ser coincidência. Correu até Dona Célia. Quem mandou isso? O dono da casa. Ele está cuidando de você, mesmo que não saiba. Mas, por quê? Porque ele sabe quem você é. Clara sentiu o chão desaparecer. Subiu as escadas. Pela primeira vez. Bateu na porta do quarto do andar de cima. A maçaneta girou. Ali, diante dela, estava Mateus. O pai do seu filho. Ele a encarou, mudo. Os olhos marejados. O tempo parecia ter parado. Você. Eu nunca te abandonei, Clara. Eles me internaram. Disseram que você tinha me deixado. Me esconderam tudo. Quando descobri, era tarde. Mas nunca deixei de procurar. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Chorou. Ele também. Naquela noite, conversaram por horas. Desabafaram. Riram. Choraram. Dias depois, Mateus assumiu a casa novamente. Despediu os antigos empregados frios, contratou uma equipe nova. Clara foi tratada como rainha. Mas ela ainda tinha dúvidas. Você me ama ou sente culpa? Perguntou. Amor, Clara. Culpa não constrói futuro. Mas amor, o amor transforma tudo. O bebê nasceu em meio a flores e música. Davi. Um menino forte e sereno. A casa se encheu de vida. Clara agora era esposa. Mãe. Dona de si. Dona do próprio destino. Mas a maior surpresa ainda viria. Num domingo, Dona Célia o chamou na biblioteca. Entregou uma pasta. Está na hora de vocês saberem a verdade. Ali estava o testamento do pai de Mateus. Uma cláusula dizia: a primeira pessoa que cruzar este portão com o coração limpo, buscando abrigo sem interesse, será a legítima herdeira da metade desta propriedade. Clara ficou em silêncio. Você veio quando nada tinha. E mesmo assim ofereceu tudo de si. Esta casa, agora também é sua. Ela chorou. Mas dessa vez, de gratidão. Porque agora, finalmente, ela tinha um lar. E um amor que nem o tempo, nem a dor, nem o mundo conseguiram apagar. Meses haviam se passado desde que Clara se tornara oficialmente parte da família Monteiro. A mansão, que antes parecia fria e silenciosa, agora pulsava com vida. O pequeno Davi crescia cercado de amor, risadas, brinquedos e música. Mateus voltará a tocar piano todas as noites, mas agora suas notas eram alegres. Era como se cada tecla contasse uma nova história de superação, perdão e renascimento. Clara já não era apenas uma mulher em busca de abrigo. Agora era esposa, mãe, e herdeira legítima de metade de tudo que antes era apenas um sonho inalcançável. O amor entre ela e Mateus se fortalecia a cada dia. Era como se o tempo que lhes foi roubado estivesse sendo devolvido em forma de bênçãos silenciosas. Mas a paz, como Clara descobriria em breve, nem sempre dura para sempre. Tudo começou numa tarde chuvosa. Clara organizava o antigo escritório da casa. Queria transformá-lo em uma brinquedoteca para Davi. Enquanto retirava livros e papéis velhos, encontrou uma gaveta trancada.
Curiosa, procurou a chave, mas não encontrou. Na noite seguinte, mencionou a gaveta para Mateus. Trancada? Ele disse, surpreso. Eu nem lembrava dessa gaveta. Deve ser coisa do meu pai. No dia seguinte, a curiosidade falou mais alto. Clara forçou a gaveta com uma régua de ferro. Com um estalo seco, ela se abriu. E dentro, estava um caderno de capa vermelha. Envelhecido. Empoeirado. Um diário. Ela hesitou por alguns segundos, depois abriu na primeira página. O que começou como mera curiosidade se transformaria numa revelação que mudaria tudo. As páginas continham anotações antigas. Eram palavras de uma mulher chamada Isadora. Ela escrevia sobre um amor proibido, sobre noites escondidas na mansão, sobre um homem chamado M. E sobre uma gravidez. A última entrada do diário era uma frase que ficaria gravada na mente de Clara. Eles não podem saber. Estou sendo vigiada. Mas meu filho, um dia ele saberá quem realmente é seu pai. Clara ficou paralisada. Quem era Isadora? Quem era esse filho? O homem chamado M era Mateus? Sentou-se na beira da cama. O coração disparado. Aquilo não fazia sentido. Precisava saber mais. Nos dias seguintes, Clara pesquisou nos arquivos da casa. Com a ajuda de Dona Célia, encontrou antigos registros de empregados. E lá estava, Isadora Santos, ex-governanta da mansão, havia trabalhado lá há cerca de 20 anos. Desapareceu sem deixar rastros. Todos diziam que ela havia fugido com um namorado. Mas o diário dizia outra coisa. Dizia que ela foi silenciada. E que deixou um filho. Clara confrontou Mateus. Você conheceu uma Isadora? Ele ficou pálido. Eu era muito novo, lembro vagamente. Ela cuidava de mim quando minha mãe viajava. Mas um dia, ela simplesmente sumiu. E se ela não tivesse sumido? E se tivesse sido forçada a desaparecer? Mateus olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Na semana seguinte, tudo mudaria. Uma mulher apareceu no portão da mansão. Cabelos pretos, olhar determinado. Carregava uma mochila surrada. E um bebê no colo. Disse com firmeza. Meu nome é Mariana. Minha mãe era Isadora. E este menino é neto do antigo dono desta casa. E talvez também seja filho do atual. Clara sentiu as pernas falharem. A mulher foi recebida na biblioteca. Mateus estava em choque. Nunca a tinha visto. Eu encontrei o diário da minha mãe, disse Mariana. Ela escondia tudo por medo. Disse que engravidou de um homem da família. Que foi ameaçada. Fugiu. E sempre me contou que, quando eu fosse adulta, deveria vir até aqui, buscar meu lugar. Mateus exigiu um exame de DNA. Mariana aceitou. Durante os dias de espera, o clima na mansão era tenso. Clara tentava manter a serenidade, mas sentia o peso do medo, da dúvida e da mágoa. Quando o resultado chegou, a verdade veio à tona como uma bomba. Mateus não era o pai. Mas seu falecido irmão, Augusto, sim. Clara suspirou aliviada. Mas algo ainda a incomodava. O diário falava de uma conspiração. E Clara decidiu ir mais fundo. Foi até o antigo porão da casa. Um lugar úmido e esquecido, que ninguém visitava. Lá, entre caixas e móveis cobertos, encontrou um envelope. Dentro, uma carta escrita por Isadora, escondida dentro de um urso de pelúcia. Na carta, ela contava tudo. Que havia sido apaixonada por Augusto, mas ele estava noivo de uma mulher rica. Quando ela engravidou, foi expulsa da mansão. O pai dos irmãos, temendo escândalos, apagou tudo. E a carta terminava com um pedido: se alguém encontrar isso, cuide de Mariana. Dê a ela o que lhe foi negado, dignidade e verdade. Clara mostrou tudo a Mateus. Precisamos fazer justiça, ela disse. E assim, Mariana foi oficialmente reconhecida como parte da família Monteiro.
Ganhou um espaço na casa, um quarto para ela e o filho, e o direito ao sobrenome. No entanto, os segredos da mansão ainda não tinham se esgotado. Certa noite, Davi começou a chorar sem parar. Clara o levou ao antigo quarto de hóspedes para acalmá-lo. Quando deitou-se ali, ouviu um barulho vindo da parede. Um som estranho. Como se algo estivesse vibrando. Bateu na madeira. Oco. Chamou um pedreiro. E o que encontraram foi estarrecedor, um compartimento escondido, com dezenas de cartas, documentos e um testamento secreto, onde o pai de Mateus confessava um crime cometido no passado, a morte de uma mulher que ameaçava revelar tudo. Era Isadora. Mas ele não a matou com as próprias mãos. Pagou alguém para fazer isso. Só que o crime nunca foi consumado. Isadora fugiu antes. Aquilo era a peça final do quebra-cabeça. Clara e Mateus levaram os documentos à polícia. Mariana pôde, finalmente, limpar o nome da mãe. E naquela mansão, onde antes havia apenas silêncio, agora reinavam vozes, histórias, encontros, crianças correndo, mesas fartas e sorrisos sinceros. Clara caminhava pelo jardim com Mariana ao lado. As duas empurrando carrinhos de bebê. Duas mães que, por caminhos tão diferentes, encontraram um lar. Um recomeço. E uma verdade que nenhum segredo conseguiria mais esconder. A vida parecia finalmente ter encontrado seu ritmo na mansão. Mariana havia sido acolhida como parte da família. Clara e Mateus estavam mais unidos do que nunca. Os bebês, Davi e Rafael, cresciam lado a lado, como irmãos de alma. O piano voltará a tocar melodias de alegria. E até Dona Célia, agora mais velha e mais serena, sorria com frequência. Mas a mansão tinha paredes antigas. E segredos antigos esperam o tempo certo para ressurgir. Tudo começou quando Clara recebeu uma carta sem remetente. Ela estava dobrada cuidadosamente e cheirava a mofo e perfume barato. O envelope amarelo tinha apenas uma frase escrita à mão. Você pode enganar a todos, mas nunca o passado. Clara sentiu as mãos tremerem. Escondeu a carta de Mateus. Tentou ignorar. Pensou ser trote, ou brincadeira cruel de alguém da internet. Mas na manhã seguinte, uma segunda carta chegou. Com uma fotografia dentro. Na foto, Clara, aos 15 anos. Sentada no colo de um homem. Um homem que ela conhecia muito bem, e que jamais esperava rever, nem mesmo em imagem. Era o pai de Mateus. O patriarca da família Monteiro. A carta seguinte dizia: conte a verdade ou eu contarei por você. O mundo de Clara começou a ruir silenciosamente. Ela trancou-se no quarto, em prantos. Sabia que não podia mais esconder. Naquela noite, esperou Mateus colocar Davi para dormir. Então o chamou. Preciso te contar algo, que nunca tive coragem. Mateus sentou-se, atento. O olhar preocupado. Clara respirou fundo. Suas mãos suavam. E sua voz, ao começar, mal conseguia sair. Quando eu tinha 15 anos, eu morei num orfanato. Mas antes disso, eu vivi com uma mulher que dizia ser minha mãe, mas na verdade era uma tia distante. Ela me levou, um dia, para trabalhar como babá numa casa grande. Eu era muito nova. Não sabia o que estava acontecendo. E o homem que me recebeu era seu pai. Mateus gelou. Como assim? Eu não lembro de tudo. Mas lembro que ele me tratava com carinho no começo. Depois as coisas ficaram estranhas. Eu fui mandado embora sem explicação. E, anos depois, descobri que aquele homem era seu pai. Eu jurei nunca mais pensar nisso. Nunca mais falar. Mateus estava em choque. Você está dizendo que ele te... Eu não sei. Eu era nova. Só sei que fui usada. E depois jogada fora. E desde então, apaguei tudo. Até hoje. Por que não me contou antes? Porque eu achei que era passado. Que ele tinha morrido, e nada mais poderia acontecer. E porque, no fundo, eu sempre tive medo de você me odiar.
Mateus se levantou. Caminhou até a janela, em silêncio. Por longos minutos. Depois voltou, com os olhos vermelhos. Eu não te odeio. Mas, isso muda tudo. Ele destruiu tanta gente. Cerca de 3 semanas depois dos acontecimentos daquela madrugada, quando a mulher misteriosa bateu no vidro da guarita e alertou o vigilante sobre o perigo, o porteiro Jandir começou a ter sonhos repetitivos. No início, ele não deu atenção. Era sempre o mesmo cenário. Ele caminhava por um corredor escuro, com portas fechadas de ambos os lados. Do outro lado, havia uma criança chorando e chamando por ajuda. Mas no terceiro sonho, algo mudou. A criança que chorava passou a gritar o nome dele, seu Jandir. Acorda! Eles ainda estão aqui. Ao acordar suando frio, Jandir sentiu que aquilo não era apenas um sonho. Era um aviso. Mais uma vez. Ele decidiu conversar com a síndica do prédio, Dona Ilza, uma senhora que estava lá desde os tempos da construção do condomínio. E o que ela revelou fez os pelos do corpo de Jandir arrepiarem. Seu Jandir, o senhor sabia que aqui onde hoje é esse bloco novo era antes um casarão abandonado? Disse ela com a voz baixa, como se temesse ser ouvida. Casarão? Não, não sabia não. Pois é. E nesse casarão morava uma mulher. Sozinha. Tinha perdido o filho em um incêndio. E diziam que ela enlouqueceu. Aparecia gritando no meio da rua, dizendo que o menino ainda estava preso lá dentro, mesmo depois de tudo ter sido demolido. O porteiro sentiu a respiração falhar. Dona Ilza, essa mulher, ela era branca? Tinha o cabelo solto, comprido? Usava uma camisola antiga? A síndica paralisou por um segundo. Depois, com os olhos arregalados, confirmou com um leve aceno. A partir daquele dia, Jandir entendeu. Aquela mulher que bateu no vidro da portaria não era apenas uma aparição qualquer. Ela era uma mãe que ainda buscava salvar outras crianças, como não conseguiu salvar o próprio filho. Seu espírito ficou preso ali, no lugar onde tudo aconteceu. Mas agora, com o condomínio construído sobre aquele solo, ela não apenas vigiava, ela agia. Na semana seguinte, Jandir recebeu uma carta anônima, deixada em cima do balcão da portaria durante o turno da noite. A letra era caprichada, como de uma mulher muito educada. A mensagem dizia: Obrigada por escutar. Ainda há outros. Cuidado com o apartamento 307. Ele carrega algo que precisa ser expurgado. Você verá. Aquilo era mais do que ele poderia compreender de imediato. Mas bastou uma busca rápida nos registros do condomínio para descobrir que o 307 havia passado por uma tragédia há exatos 5 anos. Um morador tirou a própria vida ali. E desde então, ninguém conseguia morar por muito tempo naquele espaço. Era como se o ar ficasse pesado, doente, como se algo quisesse expulsar qualquer um que ousasse permanecer ali por mais de 3 meses. E pior, a nova moradora do 307 tinha um filho de 5 anos. Um menino chamado Caio. O mesmo que, nas últimas noites, vinha dizendo à mãe que tinha medo do homem do corredor. Jandir ficou transtornado. Tudo se encaixava. O corredor dos sonhos. O choro da criança. O chamado. A mulher que apareceu. Sem hesitar, o porteiro agiu. Subiu discretamente até o 307 durante seu intervalo. Tocou a campainha. A mãe atendeu surpresa. Ele se apresentou com educação e perguntou se poderia ver Caio por um instante, fingindo estar fazendo uma pesquisa do condomínio com os moradores mais jovens. A mulher, sem desconfiar, permitiu. Ao entrar no apartamento, Jandir sentiu imediatamente a pressão no peito. O ar era diferente. O frio parecia vir do chão. Mas mesmo assim, ele se ajoelhou diante de Caio e perguntou: Você tem medo de quê, meu amiguinho? O menino olhou direto nos olhos dele e respondeu: Do homem que não tem rosto. Ele quer que eu pule da janela. Foi o suficiente. Jandir sentiu as pernas fraquejarem. Saiu dali e procurou a síndica mais uma vez.
Ela autorizou que fosse feita uma oração de consagração no apartamento 307. Convidaram um padre. Fizeram vigília. Oraram por 3 dias. Até que, na última noite, durante a oração, todas as luzes do apartamento se apagaram ao mesmo tempo e o menino Caio teve uma febre súbita. Tremia, gritava, pedia para não ser deixado sozinho. Mas assim que a oração terminou, a febre sumiu. E, pela primeira vez, ele disse que não via mais o homem sem rosto. A mãe, chorando, abraçou o filho. E antes de ir embora, olhou para Jandir e disse: "Ele me disse que sonhou com uma moça de branco, e que ela falou que era amiga do porteiro. Que ele podia confiar em você." Nesse momento, Jandir se deu conta de que aquela mulher de branco, a mesma que ele viu batendo no vidro da guarita, continuava ali. Mas agora, mais do que um aviso, ela era uma guardiã. Um espírito que usava o que restava de sua dor para impedir novas tragédias. Desde então, Jandir nunca mais foi o mesmo. Ele passou a tratar seu trabalho com um novo olhar. Como se fosse mais do que um porteiro. Como se fosse um vigia espiritual daquele lugar. Outros funcionários começaram a ouvir histórias. Outros moradores relataram sonhos com a mulher de branco. E aos poucos, aquele condomínio foi se transformando. Um local antes comum passou a ser visto como sagrado por muitos. Um lugar onde o espiritual se manifesta. Onde o bem luta contra o mal todos os dias, mesmo que as pessoas nem percebam. E sempre que alguém novo chega ao prédio, Jandir repete a mesma frase, olhando com calma para a portaria, como quem sabe mais do que fala. Aqui, nada acontece por acaso. E às vezes, quem salva, não é mais deste mundo.